Você já sabe quem é o culpado por essa pandemia mundial por causa do coronavírus, não é? Bem, se não sabe, eu convido você para tentarmos descobrir juntos nesse vídeo. Hoje acordei muito bravo por estar nessa quarentena e não poder sair de casa em virtude do coronavírus. Foi então que resolvi buscar o culpado por tudo isso que está acontecendo. Eu queria mesmo era bater um bocado nesse culpado por tudo isso. Bem, com palavras, né? Queria dizer-lhe umas boas pela pandemia que ele causou no mundo. Foi então que comecei a relacionar os possíveis culpados, segundo o meu entender. Veja a conclusão que cheguei. Deixei a minha mente desprovida de censuras, porque eu queria mesmo era encontrar o culpado por toda essa situação e até por eu ficar sem o meu cafezinho predileto no shopping, na cafeteria que tanto gosto de tomar o meu café. Vou então meu pensamento lá para a China, numa cidade que eu nem conhecia, mas que tem 11 milhões de habitantes, chamada Wuhan. Dizem que foi ali que um vírus chamado coronavírus apareceu. Com certeza um chinês adquiriu, passou para outro chinês, um terceiro, um décimo e assim foi para todo mundo, chegando a essa pandemia mundial que estamos vivendo nesse momento. Tudo isso num prazo de aproximadamente 2 a 3 meses e o mundo inteiro contaminado. Bem, se os chineses avisaram para todo mundo, é outro caso. O certo é que poucos governos também deram tanta atenção para o que consideravam um simples vírus que começou a matar algumas pessoas em Wuhan, com um caso estranho de uma pneumonia e sintomas de febre, diarreia, tosse, cansaço e dificuldades para respirar. Todavia, os casos foram aparecendo em todos os lugares do planeta, gerando a pandemia e isolamento das pessoas. Chegou também no Brasil, assim como em muitos outros países. O mundo praticamente parou de um dia para o outro. Comércio, bolsas de valores, empresas, importações, exportações, tudo fechou numa luta de cada um para tentar sobreviver em meio ao caos e medo instalado pelo vírus. Até o universo deu sinais de que alguma coisa estava estranha na Terra. Nesses tempos da pandemia, ouviu-se em alguns lugares do planeta um forte barulho vindo do céu, sem origem aparente. Acabou parecendo até um sinal do apocalipse. Essa sensação foi compartilhada por várias pessoas nas redes sociais. Porém, os sons estariam ligados à movimentação de gases pela atmosfera terrestre, que pode ser causada pela redução na poluição do ar. Afinal, até os nossos carros estão desligados nas garagens. Mas vamos lá em busca desse culpado. Preciso achar ele. O primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de um novo coronavírus foi dado em 31 de dezembro de 2019. Na ocasião, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. Desde então, esse novo coronavírus, que recebeu o nome técnico de Covid-19, matou milhares de pessoas na China e se espalhou pelos 5 continentes e continua fazendo os seus estragos. No Brasil, as autoridades também não estavam nem aí. Perder a festa do carnaval e o seu lucro? Jamais. Chegou-se a dizer: quer se livrar desse coronavírus? Tome uísque com mel. Quanta idiotice junta! Mas quando o negócio começou a ficar feio com a disseminação do coronavírus, alguém teve a ideia de ordenar a quarentena para que o vírus não proliferasse e a gente pudesse se salvar e também a nossa família. A determinação foi para fechar tudo, poucas restrições de movimentações, apenas o essencial, todos trancados dentro de casa. Os primeiros dias foram terríveis. Você tocava o dedo em qualquer lugar e corria para o banheiro para lavar as mãos por 5 minutos e depois passar gel. Aliás, nem todos tinham gel, máscaras e luvas, então ficou uma coisa terrível dentro dos lares. Na mídia,
Só se lia, ouvia e via: cuidado, 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 lave as mãos, os pés, a cabeça e não esqueça de passar gel em tudo. Parecia que sabão e gel era a solução para tudo. Meu Deus. Bem, mas essa pessoa que teve a ideia da quarentena não é assim também tão boazinha não. E nem está isenta de ser culpada por tudo o que está acontecendo. O certo é que, diante disso, muitos perderam seus empregos. Empresas passaram a correr o risco de se fechar. Prejuízos estrondosos estão previstos. Quem havia adquirido o vírus contaminou a família em casa. Pessoas em situação de rua que já sofriam passaram a sofrer ainda mais sem assistência e por aí vai. Nos primeiros dias da quarentena, a televisão ficou ligada 24 horas nos lares. Falava sobre a doença e, sendo então assistida nessa proporção, gerou ansiedade e princípios de depressão em muitas pessoas. Quem tinha com quem falar aproveitou, até inimizades foram revistas. Alguma coisa de boa tinha que acontecer. No Brasil, duas correntes apareceram, uma a favor do isolamento social para a não proliferação do vírus e maneira de salvar vidas. A outra, a do não isolamento, voltar tudo como antes, com pequenas restrições para salvar a economia. Mesmo que morram muitas pessoas, o importante é salvar a economia para os que restarem. Aí a guerra entre pessoas a favor de uma e outra começou. Como tudo passou a ser virtual, os amigos contra a sua corrente foram bloqueados ou excluídos das redes sociais. Bate-boca para cá e para lá foi o que mais aconteceu. E fiquei assustado que até os que se diziam cristãos entraram nessa. Muitos esqueceram os princípios do Mestre Jesus, que disse o seguinte: talvez esqueceram do que ele disse, que no mundo os seus discípulos teriam aflições, mas como ele venceu, os seus discípulos também venceriam. Não me excluo disso não, seria hipocrisia. Talvez não tenha me exposto como muitos fizeram, aliás, mas fiquei confuso. Uma hora estava de um lado e na hora seguinte do outro. Caramba, que complicado isso! Teve até gente que se aproveitou da situação instalada mundialmente para descer a lenha no Trump, presidente dos Estados Unidos, que, no seu jeito estranho de ser, criando muitos inimigos, talvez tivesse surtado e queria acabar com o mundo, ficar no esconderijo e depois reaparecer para começar tudo de novo. Teorias é o que não faltou e não falta todos os dias. As fábricas de vídeos de fake news começaram a trabalhar 24 horas. O WhatsApp de todos não para um minuto sequer sem receber um vídeo a respeito de uma teoria dizendo quem é o culpado de tudo isso. A coisa vai longe. Bem, eu não poderia deixar de citar mais uma vez os chineses. Alguns dizem que eles são realmente os culpados, mas cadê as provas disso? Ninguém se preocupa mais nem em pesquisar se uma notícia é verdadeira ou não. Exemplo disso é que ouvi dizer que as autoridades brasileiras determinaram que os hospitais registrem que todos que morrerem sejam contabilizados com a doença Covid-19. Um absurdo criado por pessoas desinteligentes. Andam dizendo que a China é a culpada porque toda vez que está em situação difícil na economia, aparece um vírus lá que vai para o mundo. Seria isso o motivo para aproveitar, subir os preços dos seus produtos e vender e então recuperar a sua economia? Bem, dizem que eles foram os responsáveis por algumas pandemias que passamos. Assim foi com a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que entre 2002 e 2003 matou mais de 800 pessoas pelo mundo. Pensa-se que a doença tenha tido origem em gatos de Algália, parente do guaxinim, que era considerado uma iguaria na região de Guangdong, na China. Esses gatos foram infectados por morcegos e posteriormente vendidos em mercados chineses.
Aí já viu, né? Os chineses que comem de insetos a gatos de algalha, penso que passa também pelos morcegos, deu no que deu. Aí fiquei pensando, nesse caso, poderiam ter matado todos esses gatos e morcegos que foram culpados. Também, para que a doença não voltasse mais, poderiam matar os lindos guaxinins. Meu Deus, que doideira mais esquisita é essa. Coitadinho dos animais, estavam lá quietinhos em seus lugares e um maluco sem juízo foi lá matar ele para comer. Bem, também pode ter sido que esse maluco não tinha nem o que comer, não é? Aí o problema vai para outro estágio. E a história da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, na sigla em inglês, que matou 858 dos 2.494 pacientes identificados com a infecção desde 2012. Geralmente passa, pasmem, pelos elegantes dromedários. Ah não, até eles, tadinhos. Será que alguém matou também o lindo dromedário para comer a sua carne? Mas por via das dúvidas, como também são eles os culpados, matem todos eles. Extermine todos. Meu Deus, que terrível. Bem, mas seguindo essa teoria, achando um culpado humano, matar não, mas descer a lenha nele, acusá-lo, difamá-lo, persegui-lo, falar tudo sobre ele na mídia social que aceita tudo, seja até mesmo o prefeito que está lutando contra um câncer, o governador do estado, o ministro da saúde, os donos das grandes empresas, o presidente da república. Ah, isso pode fazer. O negócio é achar o culpado para detonar ele. Se for um animal, um reservatório, como é chamado o ser vivo, onde um agente infeccioso vive e se multiplica, aí é muito mais fácil lidar com isso. Conforme citei, é só exterminar ele da face da terra. Mas voltando ao coronavírus, o caso ainda tem sido associado ao mercado público de frutos do mar em Wuhan, que comercializavam alguns mamíferos aquáticos que poderiam portar o coronavírus, como a baleia beluga e outros animais selvagens vivos, e que inclui galinhas, morcegos, coelhos e cobras, e são apontados como fontes mais prováveis do coronavírus. Bem, já que a dúvida é sobre os animais, aves, répteis, então, e já que eles são os culpados, mata todos eles, deixa apenas os humanos que são inocentes. Será que os culpados são mesmo os animais, as aves e répteis? Meu, a coisa é séria e parece já beira até a uma certa loucura. A gente tem que pôr a cabeça no lugar e saber que todos somos os culpados por muitas coisas que acontecem conosco. Colhemos coisas que nós mesmos plantamos. E em momentos assim queremos achar sempre um culpado, porque precisamos de um Judas para malhar. É isso que provavelmente estejamos vivendo. Não seria hora de fazermos uma reflexão de tudo isso e pensarmos em como sair dessa para um futuro melhor? Não seria hora de valorizarmos a família porque tinha algum membro dela que nem sabia que a sua família existia? Crianças órfãos de pais, casais se aturando simplesmente por causa de alguma situação envolvendo os dois, ou até mesmo por causa dos filhos, sem nenhuma luta para preservar a família. Não seria uma oportunidade de orarmos mais, buscarmos a Deus para uma valorização da parte espiritual que temos e também como parte do nosso crescimento como seres humanos? Não seria o momento de refletirmos o quanto estamos destruindo a natureza em favor de uma minoria? Quando vamos entender que ao destruir a natureza, os animais e o planeta, estamos automaticamente nos destruindo? Tudo isso deveríamos estar refletindo ao invés de querermos achar simplesmente um culpado para tudo. Porque sempre precisamos de um culpado. Não seria hora de pensarmos que nós mesmos somos os culpados pelas nossas mazelas, porque não respeitamos nada? Exemplo disso é que somos contra a corrupção e muitas vezes alimentamos ela. Criticamos um político que rouba, é corrupto, e na próxima eleição vamos lá e votamos para dizer que queremos que ele continue nos roubando
e também os cofres públicos. Bem, chega de hipocrisia, né? Chega de achar culpados. Depois dessa, sosseguei. Vou mesmo é cuidar da minha família, meus amigos e minha saúde e refletir sobre tudo isso que escrevi. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar a mim mesmo para que vejam a consequência do meu propósito de contribuir para a mudança da humanidade. Deus sempre vai ser a minha torre forte, meu guia, o médico que me cura, o advogado que me defende, o escudo que me protege, o Pai que me ama, o Deus que é tudo para mim. Ah, esqueci de falar que alguns dizem que Deus é o culpado de tudo isso. Bem, mas não vou entrar nessa questão. Cada um tem a sua crença ou não, e respeito todos. Eu, porém, fico com Deus. Sosseguei. Nada de achar culpados.